Boa noite, gente. Vou estar lendo João capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas diziam isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, dizendo: Dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desciam para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhe disse: Sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus.
E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Disse-lhe, pois, que faremos para realizarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele lhe enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: dai-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Jesus: dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E creem que E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vós disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançará fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a verdade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou e não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei
pela vida do outro, pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se disseis: subiu o Filho do Homem para onde primeiro estava? Para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, aos 12. Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12.